Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos dar início à Eucaristia da nossa quinta-feira e depois teremos a adoração do Santíssimo Sacramento até às 9 horas. E nesta semana em que vai em Assis, o Papa vai beatificar um jovem de 15 anos, que partiu com 15 anos de leucemia, o Carlos Acutis, que é um grande apóstolo da Eucaristia, através destes meios de comunicação, através da internet. E, portanto, nós damos glória a Deus nesta Eucaristia, nesta quinta-feira e nesta adoração do Santíssimo Sacramento, pela vida, pelo testemunho e pelas maravilhas que Deus faz na nossa história. E em cada momento o Senhor vai-nos apontando o caminho através de um ou outro que aceita as propostas de Jesus Cristo. Enviamos um abraço para todos aqueles que nos seguem em casa, que nos acompanham através da internet e rezamos esta Eucaristia em comunhão com todos aqueles, com os doentes, e hoje rezamos também pelos doentes e sobretudo aqueles que estão a sofrer desta pandemia e que nunca mais para, e pelas intenções de muita gente que nos apresenta intenções para nós rezarmos. E rezamos da Igreja de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Kingston, na província de Ontário do Canadá. E somos uma comunidade, é bom sempre sublinharmos isto, criada pelo amor, pela dedicação, pela entrega, pelo sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Deus, às vezes nós desanimamos, nós queremos desistir, nós barafustamos, pois o Senhor serve-se de nós. É só preciso estar no nosso lugar, abrir o coração ao dom de Deus. E nós damos graças a Deus pelo muito bem que os imigrantes católicos de língua portuguesa têm feito um pouco pelo mundo. Esta casa vai continuar no futuro a testemunhar isso. Haverá alguns que não quererão ver, haverá alguns que não querem, não podem, não são capazes, por respeito ao mundo, por respeito à sua cultura, podem não querer ver, mas nós, o Senhor fará o seu caminho. Então, para todos, as nossas saudações, sobretudo os doentes, e vamos também rezar por David Muniz e Armindo, Maria José e Paulo. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito acumulais de beijos que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Galatas. Ó Galatas, insensatos, quem vos fascinou?
depois de ter sido apresentada aos vossos olhos a imagem de Jesus Cristo crucificado, só quero que me respondeis ao seguinte: foi por cumprides as obras da lei de Moisés que recebeste o Espírito Santo, ou porque ouviste a mensagem da fé? São tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, acabais agora na carne. Foi em vão que recebestes tantos dons? Se é que foi em vão, aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, procede assim por cumprirdes as ordens da lei de Moisés, ou porque ouviste a mensagem da fé. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e eu não tenho nada para lhe dar. Ele poderá responder lá de dentro: não me incomodes. A porta está fechada, eu e os meus filhos estamos deitados e não posso levantar para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho pedir peixe, em vez de peixe, dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem.
Palavra da salvação. Nesta quinta-feira, em que temos a adoração do Santíssimo Sacramento, e como já disse, no próximo sábado será a beatificação de um grande apóstolo, um miúdo de 15 anos, que partiu com 15 anos, em 2006, e que nasceu em 1991. Nós olhando para esta vida tão breve, damos graças a Deus por ela, neste dia da adoração do Santíssimo Sacramento, porque desde que recebeu a primeira comunhão nunca mais falhou à Eucaristia. Sentiu-se como que um namoro, uma entrega tremenda. Hoje temos o Evangelho, é-nos apresentado o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. E nesta parábola, que é uma parábola, um homem é surpreendido pela calada da noite por um hóspede inesperado e está embaraçado por não ter nada para alimentá-lo. Outros tempos, nós não havia hotéis, nem dinheiro para lhes pagar. Talvez nós hoje não precisemos tanto, nem queiramos bater à porta dos amigos. A sociedade organizou-se de outra maneira, mas entendemos bem isto, sabemos de onde viemos. Para cumprir esta exigência de hospitalidade, no Médio Oriente, na terra de Jesus, ele vai ao seu amigo vizinho, à meia-noite, pedindo 3 pães. Nós recordamos disto. A resposta é abrupta, insensível. Não me importunes. A porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso levantar-te para dá-los. Foi a resposta que aquele homem ouviu. A reação do suplicante, contudo, é insistir, sem se envergonhar, sem se acanhar, até que o seu amigo veja que há menos inconveniência em honrar o pedido do que continuar uma discussão a essa hora da noite. Portanto, pediu, porque não ia, o amigo que estava deitado não ia acordar os filhos com a discussão, nem os vizinhos, era uma vergonha, porque era amigo, não queria falhar. Portanto, cedeu. A moral da história é indicada no versículo 8, e é a persistência, ou a falta de acanhamento, a falta de vergonha do hospedeiro, daquele que tinha alguém para hospedar na sua casa. Neste Evangelho, Jesus ensina a pedir com insistência o Espírito Santo, pois é Ele quem providencia todas as coisas de que precisamos. No final, Jesus diz: insisti, pedi o Espírito Santo. Este miúdo que vai ser beatificado no sábado dizia na internet para os amigos, porque os adultos certamente andavam todos muito atrafados, nós não tínhamos tempo para ouvir, mas ele na internet para os amigos dizia: só tens uma coisa a pedir a Deus, a santidade. Dizia para os outros amigos, e portanto está escrito na internet. O Pai nos dá o Espírito como motivador para que se realizem em nós os seus planos de amor. Por isso, quando nos conta a história do amigo inoportuno, Jesus nos dá a dica que nunca desistirmos de pedir, de bater e procurar o Espírito Santo, que providencia tudo de que necessitamos e desejamos. A atitude de insistir e não desistir denota perseverança e confiança. Nós vivemos um tempo ao contrário disto. Somos muito superficiais. Não temos tempo. E portanto não temos tempo de pedir, não temos de insistir.
Estamos contra, estamos contra aquilo que o Senhor nos indica, somos noutra direção. Somos muito fracos na fé quando queremos conseguir alguma coisa de Deus e parece que até não confiamos no seu poder. Ou queremos, não é assim tão importante na nossa vida. E depois também temos vergonha, respeito humano. Há dias ouvi uns políticos a dizer de um político que tem fé, tu és como os crentes, tu és como os crentes. E tu és como os crentes, assim dito com um sorriso. Porque talvez nós temos que pedir, temos que existir, temos que confiar, não podemos existir, mesmo que eles sejam muito importantes, e se riam, e digam para o outro que tem fé, tu és dos crentes, tu és dessa raça. Nós não podemos existir. Por qualquer motivo, às vezes deixamos de lado o que antes nós tanto queríamos. A nossa oração será ouvida conforme a nossa força interior, com a nossa verdade interior. No milagre que é interpretado como milagre para a beatificação do Carlos Acutis, era um menino que não conservava nada, 4 anos, 4 anitos, tinha um problema no pâncreas e vomitava tudo, água. Imaginem o drama de uma família. E quando o sacerdote, que foi a mãe do Carlos, tinha-lhe dado um pedacinho da camisa do Carlos, uma relíquia, que nós chamamos de relíquia, mas era um pedacinho de uma camisa que o Carlos tinha vestido. E o sacerdote fez uma relíquiazinha e fazia a bênção com aquilo, acreditando que viria o milagre. E o menino perguntou ao avô, o que é que eu vou pedir? E o avô disse, pede parar de vomitar. E quando o menino chegou ao pé do sacerdote, foi o que disse, parar de vomitar. E a partir daquele momento, agora, a fé, como que as crianças pedem, às vezes é diferente da nossa. Porque nós temos a cabeça feita. Nós olhamos muito para o lado, para aqueles que nos veem. E aquele menino não tinha nada, só queria era parar de vomitar. Não queria mais nada. Há muitas perguntas que nós hoje podemos colocar. E para terminar, será que nós temos preservado nos nossos pedidos a Deus? Nós somos perseverantes. Temos certeza de que os nossos pedidos são realmente importantes para a nossa felicidade? Será que nós temos consciência que os nossos pedidos são verdadeiramente importantes? Quando fazemos algum pedido a Deus, o nosso coração acompanha o nosso pensamento. O que é que nós pedimos na nossa oração? Aquilo que Jesus disse no Evangelho? Ou pedimos outras coisas? O Senhor disse-nos para pedirmos o Espírito Santo. E depois o resto o Espírito Santo resolverá. É isso que nós pedimos? Ou nós temos outras coisas para pedir? Então, que nesta quinta-feira em que vamos fazer a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento, reflitamos um pouco nestas palavras do Senhor. Irmãos e irmãs, a oração pode ter formas diferentes, mas é sempre diálogo do homem com Deus. O Evangelho de hoje recorda-nos que devemos orar e pedir com perseverança. Supliquemos esta graça a Deus, ao Pai, dizendo, ouvi-nos, Senhor. Pelos que oram a Deus e lhe dão graças, pelos que lhe pedem o que não têm e o bendizem, e pelos que batem à sua porta com insistência,
Oremos. Pelos cristãos que não deixam fascinar-se pela heresia, pelos que resistem sempre a quem os quer converter e por quem adora Cristo Jesus crucificado, oremos. Por quem crê que a salvação vem da fé, por aqueles que receberam os dons do Espírito Santo e pelos que se alimentam com o corpo do Senhor, oremos. Pelos que são impedidos de prestar culto ao Deus Santo, pelos que não têm pão nem saúde para o ganhar, e por quem bate a muitas portas e não recebe resposta, oremos. Pelos que na comunidade fazem bem aos que precisam, pelos santos paroquiais e por quantos os frequentam, e por aqueles que assumem a sua administração, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandaste oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, dizendo numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia. Todas as nossas intenções, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
attorno a sé tanti giovani, di avere nei loro volti, nei loro occhi, la speranza di un futuro. Disse una volta: l'Europa del terzo millennio o sarà cristiana o non sarà. Questi 2 milioni di giovani, e sempre uno riesce a sfuggire alla sicurezza vaticana e ad abbracciarlo, e questi milioni di giovani gli confermano questa speranza. Non so cosa questo ragazzo stia dicendo al Papa, ma probabilmente questo incontro può cambiargli la vita. Este cântico é um cântico do tempo do João Paulo II, do encontro de jovens em Roma, penso que em Roma, e diz: Jesus Christ, you are my life. É o que diz em inglês, para toda a gente entender. Portanto, talvez nós não entendamos bem, mas é um cântico de festa do encontro de jovens, num dos encontros de jovens, com o nosso querido João Paulo II, e o que diz é: Jesus Christ, you are my life. Jesus Cristo, tu és a minha vida. Portanto, é cantado por todos os jovens, e neste tempo em que nós estamos a preparar para a beatificação deste jovem, este cântico está atual. Portanto, só que uma multidão enorme e não se entendem bem as palavras, mas o sentido é este. E nós temos coragem de dizer que Jesus Cristo é a nossa vida, que Cristo é a vida que nós aspiramos e nós acreditamos. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nestes sacramentos saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então convidamos mesmo quem está em casa a acompanhar-nos nesta quinta-feira. É uma quinta-feira especial, porque é a preparação com tantos jovens do mundo a preparar a beatificação do Carlo Acutis, que era um apóstolo da Eucaristia. Portanto, que nós, durante estas 3 horitas, até às 9 horas, que terminamos com o terço, e faremos a nossa oração, a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. E ele foi um dos primeiros, através da internet, a levar a todos os jovens a mensagem de Jesus Cristo, o amor ao Cristo vivo na Eucaristia. Então vamos fazer a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento.
Nós fazemos esta adoração do Santíssimo Sacramento nesta quinta-feira, antes da beatificação do Carlos Acutis, e damos graças a Deus pelo testemunho, pelas maravilhas que, sendo tão jovem, Ele nos ensinou a todos os jovens, e rezemos para que os jovens não tenham vergonha de seguir o percurso que ele seguiu. Carlos nasceu em Londres no dia 3 de maio de 1991. Pouco tempo depois, a sua família retornou para o país de origem, estabelecendo moradia em Milão, Itália. Ainda criança, quando era provocado por algum colega, não reagia, pois pensava que tal acto desagradaria ao coração de Jesus. Aos 7 anos, Carlos Acutis pediu para receber a primeira comunhão e recebeu de forma extraordinária, com uma licença especial. Desde esse dia foi tocado de forma extraordinária por Jesus. Ele costumava sabiamente dizer que a Eucaristia era a sua autoestrada para o céu. Carlo era um jovem comum, gostava de estudar, de conviver com os amigos, de jogar futebol. Porém, havia uma diferença ao dedicar-se à Santa Eucaristia, à recitação do Rosário e à oração diante do Sacrário diariamente. Além disso, confessava-se regularmente, pelo menos uma vez por semana. Na sua adolescência, Carlo, que adorava viajar, escolhia sempre locais onde pudessem visitar igrejas ou outros lugares sagrados. O destino predileto era a cidade de Assis, pois tinha como santo devoção o São Francisco, que admirava pela sua pobreza e amor à vontade de Deus, e dizia à sua família que São Francisco era um santo impossível de imitar. Olhava com especial amor para os mais pobres, e nisso foi inspirado em Francisco de Assis, que Carlo desenvolveu um sentido olhar para os mais pobres. Ele separava parte das refeições da sua casa, que era uma casa abastada, porque o pai era do mundo financeiro, para doar aos moradores de rua. Saía com os pais para distribuir alimentos e agasalhos aos mais pobres, e nunca queria que a mãe lhe comprasse mais do que um par de ténis, pois achava desnecessário. Quando recebia uns sapatos de presente, dava o que estava usando para quem necessitasse. Quanto à mesada que recebia dos pais, dava aos pobres. E por isso foi com surpresa que no dia do seu funeral a igreja estava cheia de pobres, sem os pais entenderem porquê. Além disso, Carlo vivia um intenso apostolado, ensinando a catequese para as crianças e jovens. Como era encantado pela Eucaristia, Carlo fazia muitas pesquisas a respeito dos milagres eucarísticos. Assim, aos 14 anos, desejando partilhar as suas descobertas que tinha começado aos 11 a investigar na internet, utilizando-se dos seus dons para a informática, desenvolveu um site para propagar pequenas exposições virtuais sobre temas da fé católica, como os milagres eucarísticos, que tomavam conhecimento do serviço de promoção humana. Ele conhecia os milagres eucarísticos que ao longo da história houve, e muitos de nós adultos nem sequer sabemos nada disso.
Quando Carlo foi batizado, com poucos meses de vida, e os seus pais não tinham muita fé, encontraram a fé com o Carlo, fizeram um bolo em forma de cordeiro para celebrar o sacramento recebido, por influência dos avós. Na época, eles não podiam imaginar que não haveria figura melhor para expressar a vida do seu filho, que aos 15 anos de idade se entregou como manso cordeiro ao sofrimento, pois enfim unir-se definitivamente a Jesus na sua glória. Ao saber que estava doente, aceitou de imediato a sua condição, oferecendo o seu sofrimento e sacrifícios pelo Papa, que na altura era o Papa Bento XVI, e pela Igreja, que estava naquela grande crise em 2006, porque ele só esteve doente 2 meses. Foi uma leucemia fulminante. Ele ofereceu pelo Papa e pela Igreja, bem como para que Deus pudesse levar a sua alma para o céu. Quando as enfermeiras perguntavam se estava com dor, ele respondia que havia pessoas que sofriam muito mais do que ele, e pedia para que não acordassem a sua mãe, que o acompanhava no hospital, pois estava cansada e se preocuparia demasiadamente com ele. A 6 de julho de 2018, passados alguns anos, as virtudes heroicas de Carlo foram reconhecidas pelo Papa Francisco, o que concedeu-lhe o título de Venerável de Servo de Deus. Recentemente, a 22 de fevereiro de 2020, o milagre para a sua beatificação foi aprovado também pelo Papa Francisco. Trata-se de um caso ocorrido no Brasil, de uma criança que sofria de uma rara doença congénita e que estava desenganado pelos médicos, a sua família, que recebeu a cura após rezar diante da relíquia do Carlo, que nós sabemos que não tinha grande importância, era um pedaço da sua camisa. Os seus restos mortais, como era o seu desejo, foram trasladados no dia 6 de abril de 2019 para a cidade italiana de Assis, no santuário de Spogliosione, que significa despojamento em italiano, local onde São Francisco de Assis deixou tudo para seguir o Senhor. Na ocasião, descobriu-se que o seu corpo permanecia em estado de conservação muito fora do comum. Fenómeno impressionante, que já ocorreu a algumas centenas de santos na Igreja, como o Padre Pio, Clara de Assis, Francisco Xavier, Santo António Só Língua. Portanto, há sempre uns sinais que vêm de Deus. Mas nós alegramo-nos e devemos transmitir, sobretudo, a devoção que este menino, que este miúdo, nos deixou à Sagrada Eucaristia. A sua exposição que ele montou em vida sobre os milagres eucarísticos é impressionante. É impressionante o que ele descobriu e que nós, às vezes, como membros da Igreja, vamos esquecendo e vamos calando. Mas é uma das exposições que deve ser vista, que foi feita por ele, antes dos 11 aos 14, enquanto até ter saúde. Então continuemos a meditar.